Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E não se esqueça de enviar também a sua história. Estou aguardando para eu poder narrá-la aqui no nosso canal. É mandar para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, A Menina do Cativeiro. Primeira parte. Todo mundo conhece a minha história como a menina do cativeiro. Mas antes de passar pelo cativeiro, teve uma outra história também. Me chamo Lucélia. Nasci dia 1º de novembro de 1995. Passei minha infância em um bairro muito simples, da região metropolitana de Goiânia. Quando eu tinha menos de 7 anos de idade, meus pais se separaram. E eu sempre falo que tudo começou com a quebra de aliança dos meus pais. Foi ali que tudo lamentavelmente começou. Tudo começou com a separação dos meus pais. Me lembro que com a separação, nós filhos ficávamos naquela de um dia dormirmos na casa da minha mãe. No outro dia, dormirmos na casa do meu pai. Ficávamos então para lá e para cá. Mas era fácil ter esse contato, porque os meus pais, apesar de separados, moravam próximos. Por isso, era fácil essa coisa de um dia fica aqui, outro dia fica ali. Porém, chegou uma fase que minha mãe mudou de bairro e foi morar um pouco mais distante. E nós, os filhos, tivemos que optar com quem queríamos ficar, com o pai ou com a mãe. Naquela época, se eu pudesse responder de fato o que eu queria, eu responderia com todas as letras que eu gostaria de morar com os meus pais, com os dois, porque o que eu mais queria era ver os dois juntos novamente. Acabamos escolhendo ficar com meu pai. E foi decidido assim porque na época meu pai tinha um bom trabalho e mais condições de nos manter. O tempo passou. Nós ficamos morando com o meu pai e quando eu já com 9 anos de idade, voltei a morar com a minha mãe. Os meus irmãos ficaram com meu pai, mas eu voltei a morar com a minha mãe. Fui morar com ela em um barracão de 2 cômodos, bem apertadinhos. E ali, naquele barracão, nós passamos por muitas dificuldades, muitas. Financeiras, dificuldades de vida e muitos momentos difíceis mesmo. Nesse meio tempo, minha mãe arrumou outra pessoa, que veio a ser o meu padrasto. Meu pai também arrumou uma madrasta para nós. E graças a Deus, a essas pessoas que eles arrumaram, tanto o meu pai quanto a minha mãe, pessoas que nunca nos fizeram mal, muito ao contrário, cuidaram de nós como se fôssemos filhos deles. Nesse meio tempo em que estávamos passando por dificuldades, minha mãe conheceu uma empresária que era patroa da minha tia. Com o tempo, minha mãe foi pegando amizade com essa mulher, com essa empresária, e essa mulher acabou entrando em nossa vida, vamos dizer assim, em nossa intimidade. E vendo toda a situação que passávamos, essa mulher, essa empresária, pede para minha mãe deixar que eu fosse ficar com ela uma semana. Ela pediu para minha mãe que minha mãe me deixasse ficar com ela pelo menos uma semana, para eu sair daquela vida, vamos dizer assim, mais difícil, pelo menos uma semana. Minha mãe então deixou eu ir. E durante essa semana que passei na casa dessa mulher, eu fui muito bem cuidada, muito bem tratada. Naquela casa tinha tudo de bom e do melhor. Imagine fartura, imagine coisas bonitas, sabe? Não faltava nada. Eu estava morando numa casa de 2 cômodos, como eu disse,
uma casa apertadinha, um barraco, e de repente me vejo numa mansão em um condomínio de luxo em Goiânia. Passada essa semana que eu fiquei na casa dessa mulher, quando então ela vai me levar para casa, para minha casa, vamos dizer assim, me devolver, né? E pede para minha mãe então deixar eu morar com ela. Quando ela, uma semana depois, foi me levar de volta para minha casa, lá para minha mãe, ela disse: eu não posso ficar com a sua filha, não. Eu não posso ficar com a sua filha, não. Eu adorei a sua filha. E a minha mãe ficou pensativa. Eu vou dar bons estudos para sua filha. Eu vou dar uma vida muito melhor para sua filha. Eu vou dar um futuro para ela. E fora amor, carinho. E queria cuidar de mim como se eu fosse filha dela. Então a minha mãe, depois de pensar um pouco, pensar, então tá bom, me deixou que eu fosse morar com esta mulher, com esta empresária, pensando no futuro que ela poderia me proporcionar. Quando eu chego na casa, me lembro que ela me levou em uma loja para comprar roupas novas, porque agora eu ia morar com ela. Então quando eu volto para a casa dela, agora para morar, eu me lembro que ela me levou numa loja para eu comprar roupas novas. Me levou no salão para fazer cabelo, inclusive unhas também. Me matriculou em um colégio particular em Goiânia. Eu fui viver aquela vida totalmente diferente da que eu vivia com a minha mãe. O tempo passou. Morei com esta mulher dos meus 10 anos aos 12. E me lembro que os 6 primeiros meses de vida dentro daquela casa, ou melhor dizendo, dentro daquela mansão, os primeiros 6 meses foram realmente bons. Eu fui realmente bem tratada, amada, acolhida. Mas, passados esses 6 meses, esta mulher se transformou em uma megera. Ela se transformou em uma pessoa que eu não conhecia. Aquela mulher começou a fazer coisas comigo que não era normal. Ela começou a me bater, a me castigar, a me xingar. Começou a fazer diversas coisas comigo. E o tempo passava, as agressões aumentavam. Cada dia que passava era pior que o outro, ao ponto de chegar no que chegou. Ela começar a me manter em cativeiro. Dessa casa em que morávamos, neste condomínio, fomos morar em uma cobertura, em um apartamento de 2 andares. E ali eu posso dizer, nesse apartamento de 2 andares, nessa cobertura, eu vivi os piores dias da minha vida. Eu passei por dias que eu acreditava que pudesse morrer. Não, eu chegava a pensar que eu iria morrer. Os dias passaram a ser os piores da minha vida. Naquele apartamento, naquela cobertura de 2 andares, naquele lugar, essa mulher que vinha se transformando, depois de 6 meses que eu morava com ela, vinha se transformou por completo. Havia uma sequência de torturas, um ritual para aquelas torturas acontecerem, e quando elas terminavam, ela ainda me colocava de castigo. Mas era um castigo diferente. Ela me colocava em pé em frente ao banheiro, me trazia um livro e me fazia ler. E eu lia aquele livro, lia, e tem que continuar a ler. E lia, e tinha que ler em voz alta, tem que ler em voz alta, mais alto ainda. Me lembro que o livro era de capa preta, e na capa estava escrito Bíblia Sagrada. Sim, eu era obrigada a ler todos os dias a Bíblia. E muito, não eram poucas páginas, não, muitas páginas, e em voz alta. E lendo a palavra de Deus, foi que eu aprendi a orar. Por mais que aquilo fosse um castigo, acabou me ensinando a orar. E no dia 15 de março de 2008, quando ela me acorrentou nas escadas, sim, ela me acorrentava ali sempre, era o costume,
Mas neste dia 15 de março de 2008, presa, com as mãos para cima, acorrentada e amordaçada, sim, na minha boca ela colocava um pedaço de pano velho enrolado com pimenta e colocava dentro da minha boca e tapava com esparadrapo. Eram quase 8 horas da manhã quando ela me prendeu ali nas escadas. E eu fiquei e ela foi trabalhar. Eu ali presa e ela foi trabalhar. Naquela posição eu dormi pendurada. Naquela posição pendurada eu acabei dormindo ali pendurada nas escadas. E quando eu acordei, eu me lembro que sempre que ela me pendurava ali nas escadas, né, amarrada, eu olhava para o relógio e o relógio, tinha ali um relógio de onde dava para eu ver as horas. E neste dia 15 de março de 2008, o relógio marcava, sim, quando eu fiquei pendurada, eu acabei dormindo. E quando eu acordei, olhei para o relógio, eram 10h22 da manhã. 10 da manhã, 10h22. Nesse lugar, eu ficava acorrentada. Me lembro que era um lugar aberto e eu podia ver o céu. Inclusive ali, se chovesse, eu tomava chuva. Se fizesse muito sol, eu ficava debaixo do sol até ela voltar. E foi nesse 15 de março de 2008 que eu olhei para o céu e decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia. Mas eu iria orar, eu iria pedir. E ali eu clamei, com as minhas mãos amarradas, eu pendurada ali na escada, eu clamei a Jesus com toda a fé que existia no meu coração. Fé essa despertada pelas leituras da Bíblia. Leituras essas que eu era obrigado a fazer. E fiz uma oração em pensamento. Já que eu estava com os braços acorrentados para cima e com a boca amordaçada, então eu fiz a oração em pensamento. Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui, meu paizinho do céu? Eu tenho os meus pais, eu tenho os meus irmãos. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Senão, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer, Pai. Eu não dou mais conta de sofrer, meu Deus. Jesus, me tira daqui. Eu não dou conta mais. Me tira daqui, Jesus. E ali eu fechei os meus olhos e voltei a dormir. Parecia até que eu tinha dormido uma eternidade, sei lá, 2, 3 horas, quando eu acordei novamente. E me lembro que olhei novamente para o relógio, que ficava ali o relógio na frente. Eu que pensei que tinha dormido uma eternidade, eu que pensei que tinha dormido, sei lá, 2, 3, 4, 5 horas, de repente olho no relógio, 10h25. 10h25. Eu apenas tinha dormido 3 minutos. Ali, depois da oração que fiz ali, sabe, presa, eu achei que tivesse dormido uma eternidade, mas não, eu olhei no relógio, 10h25. Quando eu olhei a primeira vez era 10h22, eu dormi só 3 minutos. Apenas 3 minutos haviam passado. Quando acordo novamente com o barulho de alguém batendo na porta e gritando pelo meu nome, Lucélia, 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 Lucélia. Eu, assim meio zonza, meio atordoada, fiquei pensando, será que eu morri? Será que eu morri? Que voz é essa? E esse barulho na porta? Meu nome, Lucélia, Lucélia. Será que eu morri? Será que eu estou no céu? Será? Não sei, eu estou em algum lugar. O que está acontecendo? A porta então é arrombada, já que a pessoa gritava meu nome, Lucélia, Lucélia, e batia na porta. Abra a porta!
e eu não abria, claro, eu estava presa ali na escada, então essa porta foi arrombada. E é quando vejo então aquela mulher correndo. Ela estava simplesmente chocada ao me ver ali naquela escada, pendurada, amarrada, amordaçada. Ela vem correndo e ela grita para os demais que estavam com ela: meu Deus, tem uma menina presa aqui! Meu Deus, é verdade, tem uma menina presa aqui! E na sequência entram outros homens policiais. Essa mulher era uma policial. Agora entram outros policiais, companheiros, e ficam ali ao meu redor, chocados com aquela cena, não acreditando no que viam. Um apartamento de 2 andares, uma verdadeira mansão no ar. Era a cobertura. Quem fazia aquilo com aquela menina? Quem me mantinha naquele jeito, naquele estado? Quem? Era a pergunta que todos faziam. Houve uma denúncia anônima. Sim, houve uma denúncia anônima. E os policiais agora estavam ali. Haviam arrombado a porta e se deparado com uma triste realidade. A minha realidade de um verdadeiro cativeiro. Esta é a primeira parte de mais uma história que a vida escreveu. Esta é a primeira parte. Eu, diante de tudo que passei, sou um verdadeiro milagre. Primeira parte. Que saudade de você! A menina do cativeiro. Primeira parte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.